Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meninas, bom dia a todos aqueles que estão aí se esforçando para permanecer firme nesse propósito, né? Semana após semana. Bom dia Renata, bom dia Lebovolon, bom dia Bárbara. Esse projeto que inspirou as mulheres da Igreja El Shaddai em continuar fazendo aquilo que Deus nos ensina, né? Buscar a Deus como resposta e buscar a Deus como provisão todos os dias. Buscar a Deus através da sua própria palavra, da Bíblia, né? Que é o que mais nos ensina. Bom dia, Patrícia. Estamos aqui para mais uma semana das 52 semanas, lendo a Bíblia, mergulhando nas Escrituras, lendo as reflexões da doutora Kimberly, né? E trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de alguma forma nos inspirando nas histórias, nas mulheres, nos homens que compõem essas histórias, né, da Bíblia. Toda a palavra de Deus, a Bíblia é inteira recheada por sinais, histórias, eventos que não estão ali por acaso, né? Bom dia, Carmen. As histórias, os eventos estão na Bíblia, não são por acaso, são para nos apontar para algo, né? Tudo que tem na Bíblia, tudo que Jesus fez, tudo que antes de Jesus aconteceu, tudo é para apontar para algo. Apontar para alguma coisa que a gente precisa fazer, viver, aprender. Então, antes da gente começar, bom dia para quem já tá aí. Se você quiser enviar a live para alguém, envia. A live sempre fica salva. É uma live de uma vez na semana, mas o livro tem a proposta de um devocional diário, né? Semanal com uma mensagem e diário com leituras, né, guiadas da Bíblia. É muito legal. Como é mais difícil ler a Bíblia do que ler um livro, não é mesmo? Vocês que já estão aí, fala comigo. E você que estiver assistindo depois, deixa seu comentário também na live. Bom dia, pastora Angélica, bom dia, Érica, bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, nós vamos começar o dia de hoje, a semana de número 16, que tem como tema: pare de se estressar e comece a orar. Para a mulher isso é essencial, né? Porque nós vemos às vezes os homens se preocupando, pensando em alguma situação, mas se estressando assim. Ai, meu Deus, isso e aquilo, e aquilo outro, como é que resolve isso, como é que resolve aquilo? Estresse, ansiedade é uma coisa que afeta muito as mulheres, né? Acho que por conta dessa nossa visão de todo, assim, a gente parece que já vê que a coisa não vai dar, que não deu, por que não deu, e que horas que vai dar. E os homens, como pensam só no aqui e agora, eles às vezes se estressam menos. Mas a questão aqui é: onde é que a gente vai entregar esse estresse, essa ansiedade sobre coisas que parece que não dá para mudar e que às vezes as pessoas em volta de nós também consideram como algo que, gente, fica tranquila, isso não vai mudar, acabou. Você não tem isso, mas você tem isso, você tem aquilo outro, como se fosse um mal irreversível, né? E onde a gente pode entregar essas coisas aparentemente impossíveis para nós e para tudo que tá aí, para todos que estão em volta? De que forma a gente vai continuar crendo em coisas que aparentemente não tem solução, que seriam pra gente se conformar? Se conforma, tá tudo bem, você é uma mulher de fé, então você é uma mulher que fica em paz, que tá tudo bem. E a gente começa a ver, transformar os conceitos para adaptar, e a gente esquece que não é bem isso.
né? Ser uma mulher de fé não é ser aquela que se cala, aguenta calada e se conforma e não murmura, e é bonitinha, não murmura, tal, isso tudo é muito certo, ok? Mulher de fé é aquela que aguenta as situações, que é forte, que não murmura, que, né? Mas tem mais um componente. Uma mulher de fé, ela também não desiste de promessas. Uma mulher de fé sabe aonde colocar a força para que aquilo aconteça. Uma mulher de fé usa armas espirituais. E essa é a inspiração da nossa semana com a vida de Ana, que era uma mulher estéril. Uma mulher estéril, esposa de um marido, que por conta da lei da época, podia, no caso da sua mulher ser estéril, da época e da cultura deles, podia ter outra esposa para poder gerar seus descendentes. Então, antes da gente começar a entrar um pouquinho mais no assunto, como entrou muita gente e eu já fui começando a falar, eu quero dar bom dia para todo mundo que entrou, dizer que essa é a 16ª semana do livro 52 Semanas, a Bíblia em 52 semanas, mergulhando, né, na Bíblia e lendo a Bíblia toda em 52 semanas. Eu sei que tem gente aí que está muito fiel, eu não posso mentir, confesso, não estou fiel à leitura guiada daqui, mas leio minha Bíblia todos os dias, faço meus devocionais todos os dias, mas esse aqui é um guia muito bom, porque é muito bom ter algo que nos guie, amém? Então vamos fazer uma oração? Vamos orar e a gente vai ler a passagem de 1 Samuel, capítulo 1, se você quiser já abrir sua Bíblia, envia a live aí para quem você quiser, porque é legal ver a live depois, mas ao vivo é mais gostoso, porque a gente pode interagir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse projeto, por esse propósito, obrigada porque eu sei que muitas pessoas estão tendo uma experiência que nunca tiveram com a palavra de Deus, que nunca conseguiram. Eu sei que esses propósitos de lives, de leituras guiadas, de propósitos em conjunto, em equipe, nos fortalecem, porque o Senhor nos fez para andarmos assim, em unidade, juntos, como um corpo que se ajuda, que se estimula, que é exemplo um para o outro, que se inspira. E eu quero te agradecer por esse projeto e declarar que ele é um projeto do céu, ele é um projeto divino, que vai perdurar e vai ter uma conclusão com muitos e muitos testemunhos. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa manhã, para mais essa semana, onde todo o estresse vai ser jogado fora e as nossas forças vão ser aplicadas naquilo que realmente pode fazer a diferença para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você aí que tá aí, essa pessoa que depois de concluir esse propósito, esse projeto, nem que não seja todo dia, mas que seja uma vez por semana aqui na live com a gente, que te lembre de ler a Bíblia. Meu Deus, preciso ler a Bíblia. Você é essa pessoa que quando esse projeto for concluído, vai ter um grande testemunho. E se você crê nisso, diga amém. Solta o coração e compartilha essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque isso não é só uma live, isso é um projeto. Isso é um propósito. Se de alguma forma você já estava aí desistindo do seu sonho, eu quero te dizer que junto com você nessa live tem muita gente que não desistiu do sonho e conquistou a promessa, igual essa mulher aqui, essa Ana, que chegou a ser chamada de embriagada pelo sacerdote, de tanto que ela estava se derramando na presença do Senhor, mas ela não era embriagada de vinho, ela estava tomada pelo Espírito de Deus. Ela estava ali derramando a sua vida na presença do Senhor. Ela estava ali angustiada, ansiosa, mas ela estava ali colocando tudo isso na presença do Senhor. Coloca tudo na presença do Senhor. Tá ansiosa, tá angustiada. Não pega o telefone, não liga para uma amiga, não murmura, não vai desabafar. Não. Desabafa com o Senhor. Não pensa que você tem que entrar na presença do Senhor com uma oração linda, maravilhosa. Oh, meu Deus. Derrama o coração.
Senhor, eu tô angustiada com isso, por favor. Ah, mas pastora Fá, o Senhor vê tudo, Deus vê tudo, Ele já sabe de tudo, a palavra não chegou na boca, mas Ele já sabe. Ele já sabe de tudo, mas você precisa derramar para aquilo sair de você. E você com as suas palavras, com a sua expressão, mostrar que você realmente sabe que o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Você não pode desistir. Você não pode se contaminar com as vozes de fora, com as provocações de fora. Não faça trocas. Ah, você não tem isso, mas ó, você tem tudo isso aqui. Se é promessa de Deus, vai, busca. Busca essa promessa. Não se conforma. E não se estressa. Derrama toda a tua ansiedade diante do Senhor. É isso mesmo, Ale. Orou como Ana e Deus me socorreu. Grava um videozinho, Ale. Faz um Reels. Oi, pessoal, eu vim contar aqui um pouquinho da minha história. Conta a tua história um dia no teu Instagram. Vamos usar as mídias sociais para invadir aí o mundo da razão, da moda, da mídia, do sucesso, da performance, Uau, tanta coisa que sobrecarrega as mulheres. E vamos lá para falar a palavra de Deus, né? É, você tem um profetinha, né? Ela, é verdade. Isso mesmo, deu um profeta e deu mais filhos. Então, vamos ler a palavra? Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, diz que havia um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, Efraimita. Mostra aqui a genealogia das pessoas na Bíblia sempre, para mostrar que isso é algo importante para Deus, porque a palavra de Deus e a bênção de Deus, ela se estende de geração em geração. Olhar nossa genealogia e projetar o futuro nas gerações é algo divino. Amém? Porque a gente olha para trás e vê de onde a gente veio e algumas coisas que nos acompanham. E a gente tem a possibilidade de quebrar ciclos e lá para frente lançar uma outra história nas gerações futuras. Então tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, a Ana, porém, não tinha, era estéril. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, o sacerdote, Ófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, esse homem Eucana, com as suas duas mulheres, uma estéril e uma que tinha filhos, subia de ano em ano para adorar o Senhor. Eles eram uma família temente a Deus. Amém? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina. Então ele pegava o sacrifício, dava uma porção a Penina, sua mulher que não era estéril, e dava uma porção dobrada para Ana, né? Ele dava uma porção para Penina, uma porção para suas filhas e filhos, e para Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O que faltava para Ana não era o amor do marido, ela já tinha. E ela podia entender, bom, Deus me fez estéril, mas eu tenho um marido maravilhoso, e pela lei ele pode ter outra esposa, então ela vai ter filhos, e aí tá tudo bem. Não, mas o que faltava para ela não era amor, né? Então, era realmente o cumprimento de uma promessa. No versículo 6 fala que a rival de Ana provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, feito estéril. E assim ela fazia ele fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. E aí a Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse assim: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E ela não respondeu nada. Aqui não mostra a resposta dela. Aqui na sequência vem a oração e o voto de Ana. Ela podia nessa hora ter criado um conflito com o próprio marido. Aí a coisa ia piorar mais. Podia ter ido lá brigar com a outra esposa. Mas aí o que aconteceu? Após terem comido e bebido em Siló, entrando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. No templo, o sacerdote estava ali.
e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os anos da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ali diz que ela se demorou a orar, né, perante o Senhor. E o sacerdote passou a observar o movimento dos seus lábios, porque ela não estava orando alto, ela estava orando baixinho, chorando e lá falando com Deus no seu coração. E aí o sacerdote falou: ela não está se mexendo, só está mexendo os lábios, ela deve estar embriagada. E aí ele lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. O sacerdote falou para ela. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, filha das trevas, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela mesma estava reconhecendo diante do Senhor: eu estou ansiosa, eu estou aflita. Às vezes quando a gente lê aquela passagem: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentei as vossas petições, entrai na presença do Senhor com ações de graça, com clamores, com orações. A gente pensa assim: então ansiedade é pecado, eu não posso nem sentir. Não, eu vou sentir. A ansiedade é angústia. Eu vou sentir, mas onde é que eu vou derramar tudo isso? Onde é que eu vou derramar? Porque eu sei que a ansiedade não vai me levar a lugar nenhum. Eu sei que a angústia não vai me levar a lugar nenhum, né? Ou melhor, leva, se você fizer o caminho certo. Não existe como você não sentir ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Você vai sentir, mas você não vai andar ansioso, estressado para sempre. Ansioso, estressado, preocupado, pensando só naquilo, focando só aquilo, atordoado com aquilo e murmurando muitas vezes e indo levar o seu problema para outro. O máximo que você vai conseguir muitas vezes das pessoas são conselhos. Ah, faz assim, faz assado, deixa, ela tá te provocando. Ai, não liga, boba, finge que não viu, faz tua vida, leva tua vida, relaxa, tal. Não é isso. Deus tinha para ela a promessa que ela queria. Deus tinha para ela o filho. Deus não tinha para ela um paliativo contra aquela situação que ela vivia com a outra mulher que estava provocando. E aí você pode pensar na tua vida. Eu tô falando de uma mulher aqui que era estéril e que conseguiu conceber um filho. Você deve ter uma situação que alguém fala para você: olha, tá tudo bem, não tem isso, não vai ter, não vai dar. E você fica ansioso. Fala com um, fala com outro, mas não derrama o seu coração na presença do Senhor. Não clama. Olha o que o sacerdote respondeu para ela. Ela ia de ano em ano, junto com o marido, orava, buscava o Senhor, adorava o Senhor. Mas na primeira vez que aparece ela orando, diz assim, que ela com amargura, no versículo 10 do capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí, mais pra frente, ela encontra o sacerdote e ele fala essa palavra para ela. Ele diz: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Até então, o marido consolava o choro dela falando: pra que você tá chorando? Você vai lá, a gente oferece sacrifício pro Senhor. Aí a outra provocava, ela descia chorando, sem comer, angustiada. E aí vem o marido e fala: por que você tá chorando? Eu não sou melhor para você do que um monte de filhos? Só que ela continuou derramando o coração na presença do Senhor, porque não era isso que ela queria ouvir. Não era isso que o coração dela ansiava ouvir. E muitas vezes as pessoas estão te dando paliativos para o seu problema, paliativos para a sua situação, e você acha que você tem que se conformar, porque afinal você é uma mulher de fé. Como é que você vai ficar inconformada com uma situação? Não, a gente precisa se inconformar com situações que não são para ser daquele jeito, e a gente precisa usar a arma espiritual. E aí,
Ela ouviu do sacerdote: o Deus da paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando a gente derrama o coração, mesmo que amargurado, na presença do Senhor, não negando a amargura, não negando a ansiedade, tá amargurada, que pecadora, tô amargurada, tô ansiosa, tô aflita, tô angustiada, Senhor, eu tô, mas eu não vou transformar essa amargura, essa ansiedade em briga, em contenda, em murmuração, em desistência, em palavras destrutivas. Eu vou plantar sementes que vão trazer minha promessa e eu vou continuar indo, eu vou continuar adorando. Ela continuou subindo para adorar, ela continuou oferecendo para o Senhor sacrifícios. Então ela não fugiu da presença de Deus, ela não disse: chega, ai, tô ansiosa, tô angustiada, não aguento mais pedir, chega de igreja, chega de orar, chega de célula, eu vou pra academia, eu vou me arrumar, eu vou cuidar de mim, eu vou pro shopping. Não, ela continuou subindo de ano em ano para adorar o Senhor no lugar certo, para derramar a angústia, a amargura e o coração dela diante do Senhor. É isso que a gente tem que entender, porque a gente quer construir uma figura de mulheres de fé que não choram, que não se angustiam, que não ficam ansiosas, que são maravilhosas, perfeitas. Não conseguimos, desistimos e vamos para o outro extremo. Chega, cansei, não quero mais, desisto. Tá todo mundo falando que não adianta. Meu marido já falou: esquece, filho, ó, te dou uma porção dobrada para você oferecer de sacrifício no altar quando a gente sobe para adorar o Senhor. Olha, para a Penina eu dei X, para você eu dei 3X. Não tá bom? O amor do marido, lógico que era bom para ela, mas quando ela continuou perseverando, ela se levantou depois daquela fala do marido: por que você não come? Por que você não bebe? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela se levantou e com amargura de alma, tô amargurada ainda, mas eu vou ao Senhor e vou chorar abundantemente, e fez um voto a Deus. Ela fez algo, ela orou, ela fez um voto, ela entendeu que a promessa vem de Deus e que tudo que eu quero que Deus me entregue, de alguma forma, vai servir para eu devolver para Ele. Tudo que eu quero que Deus me entregue vai servir para eu devolver para Ele. O Senhor vai me dar um filho, mas eu vou te entregar. Porque esse profeta veio ser um profeta tremendamente usado. Tremendamente usado. O profeta Samuel, que confrontou Davi, que ungiu Davi, que confrontou Davi, que confrontou Saul. E que tem tantas histórias na Bíblia, vai lá ler. Então, as tuas promessas vão chegar, mas não é para você só. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então ela levantou, comeu e o seu semblante já não era triste. Amém? Ela compartilhou a angústia e a ansiedade com quem realmente podia resolver o problema dela. O problema de muitas de nós é que a gente quer desabafar com pessoas esperando que elas nos ofereçam respostas imediatas. E as respostas não são imediatas. Amém? As pessoas vão dar opiniões. A gente quer o passo a passo, a gente quer o coach que traz o ponto número 1, 2, 3, 4. A gente tem que derramar o coração na presença do Senhor. Deus está nos processos. Tudo que Deus me der é para devolver para Ele. Amém? Ai, que visão romântica, a pastora fala. Não é romântica, é real. Ai, mas ela não ia ficar mais com o filhinho dela. Que ela quis tanto, claro que ia, gente. Você acha que ela não cruzava com o filho? Você acha que ela não tinha relação com o filho? Você acha que o filho sumiu, morreu? Não, não. Quando a gente consagra coisas no altar, é uma forma de sacrifício, mas aquilo transborda de bênção na nossa vida, transborda de bênção na nossa vida, amém? Amém, meninas e meninos? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. Ela já estava feliz, comeu, estava com semblante feliz, até o físico, porque nós somos corpo, alma e espírito, ajudou nisso. Porque o que adiantava ela voltar chorando, amargurada, não comer? Na relação com o marido, não rolava nada. Os hormônios continuavam bagunçados, e eu creio que esse derramar da amargura e essa força que ela recebeu de Deus curou.
até fisicamente. Não é só um milagre sobrenatural, é algo que foi produzido nela. Então levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram em sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, né, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, 9 meses, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Amém? Então, eles subiram e ofereceram ao Senhor e cumpriram o voto. E aí Ana falou, eu não vou subir ainda, porque eu vou terminar de amamentar o meu filho, quando chegar a hora, eu vou entregar para ele morar lá na casa do sacerdote. E foi lá na casa desse sacerdote, que ainda menino, Deus falou com Samuel, acordou ele de madrugada, e ele foi recebendo o chamado que Deus tinha para ele. Muito mais do que só um filhinho. Era uma história, por isso que eu falo que tudo que acontece na Bíblia é para nos inspirar. Ai, que bom, Ana teve um filho, eu vou ter então isso que eu quero, aquilo que eu quero, aquilo outro que eu preciso, aquilo... Peraí, Ana teve um filho pra quê? Por quê? E como? E o que aconteceu quando ela recebeu essa promessa? Amém? Então, eu quero terminar fazendo as 3 perguntas, que você tem o livro, você vai fazer também aí na sua casa, vai preencher se quiser, mas só para você refletir, talvez você não tenha o livro, tá nessa live, chegou hoje pela primeira vez, nem aceitou, nem entregou Jesus, o seu coração para Jesus. Então, às vezes você não está entendendo o que é derramar, o que é entregar o coração, o que é orar, o que é isso, o que é aquilo. Então, reflete comigo. O que você colocaria hoje no topo da sua lista de estresse? O que, afinal, tem te estressado tanto? É um hábito de alguém que está dentro da sua casa? Que é uma coisa que parece que não vai mudar, mas que te estressa demais? Às vezes é um hábito do marido. E as mulheres costumam dar risada disso, falar, homem, né, gente? Homem. E fica aquela coisa, Ana, estéreo. Não, calma. É homem, é mulher, tem esse jeito, aquele jeito. O que te estressa muito? Muito te estressa. O que te estressa mais? E o que você faz com esse estresse? Como você lida com essas coisas que parece que você não tem controle? Né? Você se conforma e fala, paciência, assim mesmo? Ou você vai fazer como Ana, vai orar? Então, leia essa história de Ana e depois você vai dizer o que você aprendeu sobre você mesma. E o que você decide de hoje em diante. O que você decide de hoje em diante. Coloca aí pra nós a pergunta, Amandinha, que eu já nem sei mais qual foi que eu fiz. Deixa aí pro pessoal ler. O que você decide de hoje em diante? Seu marido, Fátima, te estressa muito, ele é teimoso. Então, vamos listar o que estressa. O que estressa? Será que a gente precisa mesmo se estressar tanto? Então, para de se estressar. Vai orar. Não é nem para ter aquela postura conformista, é isso aí, é isso mesmo, fazer o quê? O que está no topo da sua lista de estresse? O que está no topo da sua lista de estresse? Então para de estressar e vai orar. Não começa. Nossa, não acredito, meu, de novo. Ai, credo. Meu Pai amado. Senhor da glória. Por que, meu Deus? O que está no topo da lista de estresse? Às vezes é uma coisa bem simples, irritante, mas às vezes é uma coisa muito profunda. No caso de Ana, aqui nesse livro de 1 Samuel, era uma esterilidade. Era uma esterilidade. E a gente precisa orar por isso, né? Talvez Ana respondesse, o que me estressa muito é a Penina, mas não era não. Era porque a Penina provocava alguma coisa que ela tinha como angústia e como algo que ela não tinha. Então, se o seu marido te estressa muito, o problema não é só do seu marido. É alguma coisa em você que precisa mudar e que você precisa apresentar diante de Deus para ele trazer uma cura milagrosa, um poder sobrenatural e transformar você numa mulher ou num homem de oração.
de oração, parece que a mulherada quer bater no marido aí, Verinha. Mas, gente, presta atenção, os maridos, os homens, tem homem aí também, eles ficam estressados com coisas, com a situação financeira, com os problemas do dia a dia, com essa cobrança de eu tenho que ser o homem, eu tenho que ser o sacerdote, eu tenho que prover minha casa, eu tenho que dar uma direção, e a mulher fica que nem aquela goteira, né, na cabeça, que nem aquela mulher rixosa, você faz isso. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão ficar estressados. Shhh, para de estressar e vai orar. Porque aí ele vai orar também. Aí você vai ver começar a mudar coisas. Você vai mudar primeiro, ele vai mudar depois. Amém? Você vai mudar primeiro, ele vai mudar depois. Ela foi lá e subiu e começou a orar e fez um voto pro Senhor. Isso aí, se a gente tá se estressando é porque a gente coloca mais força na angústia do que na oração. Então, em nome de Jesus, orar. E não é orar penitência, tá, gente? É orar sendo sincera. Quem chegou na live no final, depois ouve a live inteira de novo, lê a passagem da Bíblia, vai pra Bíblia, deixa Deus falar com você em revelações, às vezes, que vai dar um clique, né? Financeiro, Cris, estressa todo mundo. A gente vive num mundo que estressa mesmo, né? Estressa mesmo. Então, são 7h33, não dá pra gente mais conversar muito, mas dá pra gente ficar com esse rema. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor com sinceridade, com honestidade, com força, com humildade, falando pra Deus o que eu tô sentindo, não é murmurando com Deus, mas é expressando pra Deus o que eu sinto e o que eu creio que Ele pode fazer. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu faço um voto. Eu vou entregar ele pro Senhor. Amém? Essa oração aí, Dai, não pode não. Ó, o senhor tá vendo, né? Ele tá vendo, mas ele quer que a gente derrame o coração. E que a gente realmente acredite que ele vai mudar a situação. Amém? Deus abençoe vocês com um dia de vitória, com um dia de bênção. E compartilhem, conversem, mas cuidado para você não ir pedir opinião para quem só vai te dar uma opinião ou vai te tentar te fazer ficar conformada com alguma situação. Não desista das suas promessas. Se vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer, ele que sabe. Mas você vai ter uma postura que vai conquistar a bênção na hora certa, na pessoa certa, e vai entrar na presença de Deus para buscar o seu milagre. Vai para a presença de Deus. Beijo no coração, Deus te abençoe e até logo mais. Quem for pro encontro de casais, até sexta. Quem não for, até domingo, até qualquer hora aí, tá bom? Amo vocês, fiquem firmes no projeto, firmes no propósito, porque Deus não desaponta, Ele é Deus, Ele é poderoso. Beijo no coração. Falou com todas nós, né, Dai? Amo vocês, meninas. Vamos compartilhar esse projeto, que ele é lindo e ele vai seguir firme. Beijo! Ótima quarta-feira. Até sexta, Fefe. Beijo.